Glória a Deus. Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Amém. E dizer da minha alegria de poder contribuir de alguma forma com essa festa maravilhosa que representa o empenho, o esforço de cada irmão na edificação, na disseminação da palavra, e nada mais justo do que os irmãos reservarem um tempo para celebrar a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado, por tudo aquilo que Ele significa. Então eu estendo aqui a minha gratidão e honra por estar aqui para participar desse momento maravilhoso. Que Deus abençoe de maneira muito especial, que mais frutos os irmãos possam colher, e que daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, Deus possa ter dispensado sobre essa comunidade grandes bênçãos e nós possamos ser testemunhas. Amém? De grandes coisas que Deus continuará realizando através de você e em você. Amém? Então que Deus abençoe grandemente o pastor Gileade dessa comunidade, a sua família. Enfim, eu fiquei até surpreso, porque eu não sabia que a comunidade estava aqui neste lugar. Conheci ali naquele outro endereço. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu estou muito feliz em participar desse momento. E eu gostaria de refletir com vocês aqui no texto que foi proposto para mim em João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu vou tentar aqui trazer lições práticas, vou tentar ser expositivo aqui na minha pregação, tentar trazer algumas lições, alguns princípios, alguns valores que devem nos ajudar a se relacionar melhor com Deus, com o Verbo. Esse é o tema da mensagem, submetendo a vida ao mistério do Verbo. Amém? Devemos submeter as nossas vidas ao mistério do Verbo. Embora ele seja um mistério, precisamos ser sensíveis para estar submetidos à voz dele, à orientação dele, ao escrutínio dele. Precisamos estar sensíveis. Quem encontrou o texto citado? Amém? João capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 14, depois a gente vai aqui fazendo análise desde o versículo 1 até o 14, e se assim Deus permitir, a gente chega até o 14. Diz assim a palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vou ler até esse texto e tentar aqui pensar com os irmãos como devemos se submeter
ao Verbo que se fez carne. O versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se pararmos para fazer uma análise mais exaustiva das intenções de João, dos propósitos de João, vamos perceber que João está, dentre outras preocupações, preocupado em dar ênfase à identidade de Jesus. Todo o seu evangelho é atravessado por essa lógica. João está dando ênfase aos valores de Jesus, aos atributos de Jesus, às suas características que formaram a identidade messiânica. Por isso que João vai usar diversas vezes a expressão eu sou. Jesus disse várias vezes eu sou. Então, João está preocupado com a identidade de Jesus, com as características de Jesus, com a essência de Jesus. Aqui em João, capítulo 8, versículo 23, de fato, mostra que Jesus não foi criado por Deus. Ele não esteve somente com Deus no ato da criação. Pelo contrário, Jesus sempre esteve com Deus na eternidade. Ele é anterior à criação. Ele estava em plena unidade com o Pai. Aqui em João, capítulo 8, versículo 23, Jesus diz assim: e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ou seja, Jesus é o Logos, que já existia com Deus no princípio da criação, mas já existia no princípio da eternidade. E quando João usa a palavra verbo, a terminologia verbo, isso é extraordinário, porque no mundo antigo essa expressão, ela já era disseminada. E alguns compreendiam que verbo tinha a ver com a sabedoria de Deus. Outros entendiam que verbo tinha a ver com uma razão de cunho universal. Outro grupo de pensadores diziam que o verbo era o sentido mecânico do mundo, uma lei que perpassava a natureza, uma força imanente do mundo. Assim haviam vários conceitos. Mas como João está preocupado em demarcar a identidade de Jesus, ele categoricamente diz aqui que o verbo não é uma energia cósmica. O verbo não foi criado, não é criação de Deus. O verbo não é uma figuração do universo. O verbo não é uma sabedoria humana com repercussão universal. O verbo não é um princípio ordenador do cosmos. Não. O verbo é o próprio Jesus. O verbo é uma pessoa. O verbo é o Filho de Deus. O verbo tem qualidades próprias. O verbo tem atributos. E é sobre a identidade de Jesus que João está preocupado. A identidade do eu sou, o verbo, a palavra, ele é um mistério que já se relacionava com o Pai antes da criação, na mordomia da Trindade. Então João está preocupado em apresentar quem é Jesus, a identidade de Jesus, as qualidades de Jesus. Esse é o verbo, é a pessoa de Jesus. Por isso, queridos, que João, ele vai utilizar também várias outras expressões interessantes. Por exemplo, sinais. Se você ler cuidadosamente o Evangelho de João, ele vai apresentar o verbo, ele vai apresentar a identidade de Jesus, usando uma expressão interessante, sinais. Por exemplo, os milagres. Os milagres de Jesus eram sinais.
Os milagres que Jesus operavam anunciavam a identidade do Verbo, a identidade da pessoa de Jesus. Então, por mais que fiquemos maravilhados quando a gente lê que Jesus curou um paralítico, por mais que glorifiquemos a Deus quando lemos que Jesus ressuscitou um morto, eu quero dizer para você que milagres, que essas operações, que esses feitos eram sinais, eram detalhes. Eles tinham um objetivo didático. Qual era o objetivo didático dos milagres? Apontar para a identidade de Jesus. O objetivo do milagre era revelar o mistério do Verbo, era descortinar os atributos de Jesus, era apontar para a missão do Verbo que se fez carne, o Messias que veio para estabelecer a redenção da criatura e da criação. Então, quando João usa a expressão sinais, ele está dizendo o seguinte: os milagres são detalhes. A questão maior é se apropriar da pessoa de Jesus. A questão fundamental é entender os propósitos do meigo nazareno. A questão mais relevante não é glorificar a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Isso é importante, é óbvio, mas o mais importante é você reconhecer a identidade de Jesus e servi-lo por aquilo que Ele significa. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entender a identidade de Jesus, os propósitos de Jesus e a razão pela qual Ele decidiu se relacionar soberanamente com você, você vai compreender que a relação com Ele se livrará, resistirá qualquer apelo utilitário, terapêutico e baseado na teologia da prosperidade. E eu não quero nem entrar nesses detalhes. Eu só quero que você entenda que aqui em João capítulo 6, Jesus chega, e é um trecho que eu acho extraordinário, porque Jesus multiplica pães e peixes. A multidão fica maravilhada. Um milagre extraordinário. João capítulo 6, versículo 20, João capítulo 6, versículo 20, até o versículo 31, nós temos passagens extraordinárias, onde Jesus fez milagres, multiplicou pães e peixes, e no outro dia, a multidão procurou Jesus. E quando Jesus viu aquela multidão do outro lado, Jesus disse: eu sei por que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui porque compreenderam os sinais. Vocês não estão aqui porque mergulharam na minha identidade, se apropriaram dos meus atributos comunicáveis. Eu sei por que vocês estão aqui. Vocês só estão aqui por conta do pão e do peixe que eu multipliquei. E só porque vocês estão com as motivações equivocadas, eu não multiplico mais. Porque é possível buscarmos o Verbo, é possível buscarmos o Deus verdadeiro com as motivações erradas. E eles estavam com as motivações equivocadas, e Jesus disse: eu não vou multiplicar mais. Mas Senhor, tem crianças aqui, tem idosos, tem mulheres. Eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas Senhor, a gente precisa ajudar essa multidão. Ela está cansada, com fome. Eu sou o pão da vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Então, meu querido, precisamos comer da carne e beber do sangue de Jesus. Precisamos se relacionar com Deus. Precisamos conhecê-lo de forma mais profunda, de forma íntima, de forma pessoal. Precisamos mergulhar no caráter de Jesus. Precisamos desenvolver uma relação. Porque
nós estamos vivendo uma época, por conta da imposição, dentre outras filosofias, do secularismo, uma época difícil. E eu vou falar sobre o secularismo daqui a pouco. Mas João, ele apresenta para nós esse grande desafio. Mais na frente, diante do sermão duro de Jesus, a multidão começou a sair. E Pedro foi ficando só, e ele se desesperou, e ele disse para Jesus: Senhor, se tu continuar pregando dessa forma, vai ficar difícil para nós. Senhor, a mensagem está muito dura. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, se você quiser sair, saia também. Vá também. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para quem eu irei, se só tu tens as palavras da vida? Então veja que Pedro disse: para quem eu irei? Pedro não disse para onde, porque alternativas religiosas não faltavam. Mas Pedro não disse para onde, ele disse para quem? Para quem eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro estava compreendendo a identidade de Jesus. Por isso que lá em João capítulo 21, versículo 25, ele continua dizendo que todos os milagres que Jesus fez, todos, foram registrados. É assim que diz a Bíblia? Todos foram registrados? Não. Eu tenho certeza, irmãos, que houve milagres extraordinários que não foram registrados. Mas o evangelista João disse assim: olha, registramos esses aqui. E por que nós registramos esses? Esses são sinais. Eles foram selecionados para que você, ao ler, compreenda que Jesus é o Filho de Deus. E que, crendo, tenham vida em seu nome. Se tudo que Jesus fez, o último versículo, no último capítulo, fosse registrado, não caberiam livros no mundo inteiro. Então, meu irmão, o que João está nos ensinando é que precisamos urgentemente resgatar o nosso relacionamento no nível pessoal com Jesus e evitar uma relação pautada na lógica da barganha. Precisamos amar a Deus por aquilo que Ele é. Claro que aquilo que Ele pode fazer, Ele pode, Ele é soberano, Ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Mas qual é a nossa motivação? Quais são os nossos interesses? Versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo Ele criou. Tudo, Ele é o Logos de Deus. Agostinho dizia que Ele é a palavra. Haja luz e houve luz, é a logologia, o verbo. Ele foi a palavra que operou a criação. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ou seja, o verbo vive em plena unidade com o Pai e com a criação. É claro que o pecado abalou essa unidade. E eu quero falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas eu quero dizer para você que tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por meio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. A criação não foi obra do acaso. A criação não foi fruto da aleatoriedade. Não. Há um propósito imanente na criatura e na criação. Portanto, você faz parte dos propósitos de Deus. Deus te ama. Ele te criou. A vida de Deus tem ressonância na sua vida. Atos capítulo 17, Paulo pregando para os gregos, ele diz: Deus nos dá respiração e tudo mais. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz que Deus é o mantenedor e o sustentador de todas as coisas. Então, Deus te ama. Eu sei que o pecado
abalou, ofuscou a criatura e a criação. Mas não tem nenhum problema. O Verbo se fez carne, quitou a nossa dívida lá na cruz, morreu em nosso lugar, abriu uma linha de crédito. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 diz que a terra que geme e suporta angústias até agora, ela tem esperança de que será libertada do cativeiro. Efésios capítulo 1, versículo 14 diz que Deus vai resgatar a sua propriedade para o louvor da sua glória. Então Deus criou o céu, a terra, todos os entes naturais, os entes sensíveis e os entes suprassensíveis. O pecado impactou a criatura e a criação, gerando o pecado, e como Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa, ela vai brotar espinhos e abrolhos. Agora, no Verbo, nós temos a resposta. E a resposta definitiva. Ele quitou a nossa dívida. Então, meu irmão e minha irmã, você está nas mãos de um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra e tudo o que há. E embora o pecado tenha se intrometido para tentar estabelecer a desarmonia e ofuscar a relação do sujeito humano com Deus, agora, através do Verbo, podemos novamente desfrutar da vida de Deus. Então fique calmo, fique tranquilo, porque você está nas mãos de um Deus todo-poderoso. O versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Cristo trouxe a luz. O que é luz? Luz diz respeito a todos os benefícios da salvação. O Verbo veio e trouxe salvação, trouxe redenção. Então, meu irmão, você já é abençoado. Amém? Não busque mais a bênção. Você já é abençoado. Deixa eu explicar uma coisa para você agora. Quando você pensa em bênção, pense em tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. Isso é bênção. Bênção no grego tem a ver com todos os aspectos da salvação. E todos os aspectos da salvação estão disponíveis para você, gratuitamente. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que se nós estivermos em Cristo, seremos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Veja que Paulo diz que seremos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Não são algumas, são todas as bênçãos. Então o que é ser abençoado? Ser abençoado é ser regenerado. O que é ser abençoado é ser santificado. O que é ser abençoado é ter o Espírito Santo em você como selo e penhor. O que é ser abençoado é ser justificado. O que é ser abençoado é ter experimentado o processo do novo nascimento. O que é ser abençoado é desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. Nesse sentido, bênção não é para ser conquistada através de campanhas. Bênção é para ser usufruída. O seu maior desafio não é buscar a bênção, o seu maior desafio é estar em Cristo. Paulo diz: esteja em Cristo. Se você estiver em Cristo, você será abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Então quer dizer, pastor, que o carro que eu comprei não é bênção? Se formos explicar do ponto de vista doutrinário, não. Se formos explicar do ponto de vista doutrinário, bens materiais tem a ver com providência divina. Aí é outra doutrina. Qualquer dia, se o pastor quiser, a gente pode. Bênção, meu irmão. Você pode não ter R$1 no bolso essa noite, mas você já tem toda a bênção de Deus na sua vida. Toda a bênção. Toda a bênção. Você pode estar aí no cheque especial, meu irmão. Eu quero te dizer que você já tem a bênção.
Glória a Deus. Se você crê em Jesus, você tem a bênção. Aleluia. Porque bênção não é posse, bênção é garantia. Sabe por quê? Porque Jesus morreu lá na cruz e trouxe vida. E essa vida está aqui. Aleluia. E você pode desfrutar gratuitamente. Por isso que o versículo 5 diz... E eu não estou dizendo que você deve ser irresponsável na mordomia financeira do seu lar, tá certo? O que eu estou dizendo é que às vezes a gente caia em circunstâncias na vida em que pode não ter R$1, né? Isso acontece. Acontece comigo, eu não sei se acontece com vocês. Eu não me sinto amaldiçoado e nem vou fazer campanha para Deus multiplicar a minha moeda. Não. Eu continuo crendo, meu irmão, que Deus está na minha vida, plenamente. E não encaro as minhas lutas como sinais de que sou fracassado. Pelo contrário, não é sobre isso que eu vou pregar, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda a encarar as suas dores, as suas lutas, à luz da soberania de Deus. Porque às vezes você não tem explicação para a tua dor, como Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se livrava do mal, se desviava do mal, e Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse em tudo de Jó, inclusive nele, e quando Satanás voltou, Deus disse, você viu? O meu servo continuou fiel, temente, mesmo você destruindo com a vida dele, sem causa. Sem causa. Então, meu irmão, nem sempre tem uma causa. Mas você passa. Mas você tem que atravessar. Nem sempre se explica a dor à luz de uma relação de causa e efeito. Então pare, meu irmão, de ficar procurando razões quando elas não existem. O que você tem que fazer é: eu creio que Deus é soberano e Ele está cuidando de todos os detalhes da minha vida. O versículo 5 diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não compreenderam a luz. O tema da mensagem é submetendo a vida ao mistério do Verbo. E isso é extraordinário, porque as trevas, elas tentaram agarrar Jesus. Tentaram manietar Jesus, tentaram condicionar Jesus, porque nós temos um prefixo grego aqui, kata, que significa agarrar, tomar, que corresponde ao nosso prefixo sup, está debaixo de alguma coisa. Portanto, meus queridos, agarrar, aqui nesse contexto, é submeter debaixo de si aquilo que foi agarrado, a fim de se apoderar dele. As trevas tentou submeter Jesus, condicionar Jesus, manietar Jesus, mas Jesus venceu as trevas, venceu o diabo, venceu o mundo, e Ele é mais do que vencedor? Não, Ele é a própria vitória. Nós é que somos mais do que vencedor. O vencedor entrava na peleja com a possibilidade de perder ou ganhar. O vencedor não, ele entra na peleja só para cumprir escala, porque a vitória dele já é garantida. E quem é que garante a vitória dele? É o Verbo, que já venceu absolutamente e exaustivamente a morte, a carne, o diabo e o inferno. E a tua vitória já está garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que mais me intriga é que alguns sujeitos não se submeteram ao Verbo, não agarraram o Verbo. A mesma expressão no grego aparece para demonstrar a reação oposta, porque se as trevas não conseguiu destruir Jesus, não conseguiu agarrar Jesus, não conseguiu submeter Jesus à relação de conveniência, os seres humanos não quiseram se submeter a Jesus. Os judeus não quiseram agarrar a Jesus. Os judeus não se permitiram ser conduzidos por Jesus na vida.
Mas antes, João abre um parêntese do versículo 6 até o versículo 8 para falar de João. Para dizer que João foi um sujeito extraordinário. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Que coisa extraordinária. De forma contrária à rejeição que Jesus está prestes a sofrer, João veio dar testemunho. João veio ser canal de luz, de bênção. Lá em João 5,35, o próprio Jesus vai falar do João Batista, e ele diz que João Batista era a candeia que alumiava. Então João veio ser luz, ele veio dar testemunho de Jesus. E isso é extraordinário, porque deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Haviam muitas comunidades batistas, inclusive Apolo conhecia o batismo de João, mas não conhecia o batismo de Jesus. E essas comunidades compreenderam, à medida que foram conhecendo o Evangelho, que Jesus é Senhor, é o Verbo. E foram se rendendo, que Ele cresça, o que importa é que Ele cresça e que eu diminua. Já dizia o próprio João Batista. Mas João deu testemunho. Isso é extraordinário, porque Deus nos convoca, Deus nos chama para sermos testemunhas, para reproduzirmos nas nossas vidas a luz que Ele compartilhou comigo e com você, para que pudéssemos disseminar, espalhar por onde quer que passemos. Por isso que João evoca o testemunho do Batista, para dizer que ele testemunhou de Jesus. E isso é extraordinário, porque testemunho aqui, no original, nas cópias oficiais das fontes originais da Bíblia, testemunho tem a ver com a autoridade. Ou seja, Jesus está dizendo, e o próprio João disse aqui, que o Batista tinha autoridade. Ele tinha luz porque tinha autoridade. Ele tinha autoridade porque tinha luz. E eu vou dar um exemplo de Jesus aqui para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. Sermão do Monte. Jesus ensina no Sermão do Monte. Não realizou nenhum milagre. Não houve nenhuma cura. E quando Jesus encerrou o Sermão do Monte, diz a Bíblia que a multidão está impactada. E alguns dizem, que homem é este? Ele prega diferente dos escribas e dos fariseus. O que é que ele tem? Ele tem autoridade. Como a multidão percebe que Jesus tem autoridade? Desvinculando o conceito de autoridade de milagres. Como? Como a multidão percebe que Jesus tinha autoridade. A autoridade significa ter uma vida integral. A autoridade significa superar a contradição, a ambiguidade. A questão é que Jesus, ele superava o descompasso entre o discurso e a prática. Ele reproduzia em termos concretos aquilo que ele pregava. A vida de Jesus tinha correspondência com o seu discurso, diferente dos religiosos. Então, quando a multidão olhava para o que Jesus pregava, isso tinha tanta correspondência com a vida, que ele não precisava fazer milagre. A autoridade era disseminada. Por isso que 2 guardas foram enviados para prender Jesus, e quando chegaram lá, Jesus estava ensinando. Não houve nenhum milagre, não houve cura. E quando Jesus encerrou o sermão, todos voltaram para casa, inclusive os guardas. Mas eles tinham que prestar contas.
E eles foram prestar contas. E as autoridades perguntaram: cadê o homem que mandamos prender? E um guarda constrangido olhou para o outro e disse: olha, nós até tentamos prendê-lo, mas o nosso plano foi desmantelado, porque ninguém fala como aquele homem. Ninguém fala como ele. Nós voltamos para casa, porque ninguém fala como ele. Quando João evoca o testemunho do João Batista, é para dizer que ele tinha autoridade, que ele reproduzia vida, que ele reproduzia luz na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a questão: como está a nossa integridade? Como está a nossa autoridade? Inclusive, quando Jesus diz assim: ide por todo mundo, a palavra ide, nas suas variantes, se você pegar a raiz da palavra ide, ela significa indo. O que Jesus quis dizer foi: quando vocês, à medida em que vocês forem vivendo a vida, vão disseminando o meu nome. Não é ide no sentido de um programa evangelístico da igreja somente. Não é ide no sentido de uma mera ou simples atividade evangelística da igreja. Tudo isso é importante, é claro, mas quando Jesus disse indo, ele está dizendo o seguinte: que o teu estilo de vida reproduza os meus valores, que aonde você estiver, as pessoas possam ver Jesus em você, que a tua vida fale mais alto do que o teu discurso, que os teus valores e os teus princípios façam barulho em uma sociedade que não ama e que não quer se submeter a Jesus, que o poder da integridade seja a maior ferramenta de evangelização e de proclamação da palavra de Deus. Isso é ter autoridade. O versículo 9, e eu vou encerrar. O pastor disse que eu fosse até 11 horas, mas o versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira. João é luz, o Batista. Agora o evangelista fecha o parêntese e continua a argumentação. E ele diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Você não é obra do acaso, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso é extraordinário. É claro que o texto aqui está falando especificamente dos judeus. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. O Logos, ele é o Criador. E quando ele olha para toda a sua criação, ele está olhando para o seu lar. Os céus aqui, é possível abstrair esse conceito? Os céus têm a ver com todos aqueles que fazem parte do seu lar, porque ele é o Criador. E a gente vê na Bíblia homens que não se submeteram ao Logos, ao Verbo. Pessoas que não quiseram, que de forma displicente rejeitaram. Se você, por exemplo, olhar comigo João, aliás Lucas, capítulo 7, versículo 30, o próprio Jesus faz elogios a João Batista. E na sequência, ele diz que muitas pessoas haviam sido batizadas por João Batista, mas alguns, principalmente os mais dogmáticos da época, alguns líderes, alguns religiosos, alguns fariseus,
alguns publicanos, enfim. Eu quero só dizer que alguns rejeitaram os conselhos de Deus. Alguns rejeitaram, em outras traduções, os desígnios do Senhor, não tendo sido batizados por João. Então veja que Deus, ele aqui foi desprezado. Estevão, por exemplo, está sendo apedrejado, e ele olha para os seus algozes e diz assim: vocês são homens cruéis, de dura cerviz, vocês resistem ao Espírito Santo de Deus. Resistir, no grego, é telos, vontade, desejo. O que é que Estevão quis dizer? Que o Espírito Santo, ele tinha um desejo e uma vontade, e vocês rejeitaram. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 32, Jesus entra em Jerusalém, é desprezado, ele olha para os judeus e diz: olha, eu vou tomar o reino de vocês, eu vou tomar, e vou dar para um povo que vai dar de fato os seus verdadeiros frutos. Quando Jesus disse que estava tomando o reino dos judeus e dando para um povo que ia dar os seus frutos legítimos, ele estava pensando em quem? Em quem? Em mim e em você? Sim ou não? Que responsabilidade, né? Jesus disse assim: eu vou tomar o reino de vocês e vou dar para o João lá da igreja Querigma, para Maria, porque eu sei que ela vai fazer diferente. Eu sei que ele vai fazer diferente. Jesus sai chorando de Jerusalém. Ele está se referindo aos cristãos, à sua comunidade. Mas é interessante que lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus, que acabara de dizer que os cristãos não iam rejeitá-lo, ele está do lado de fora, batendo na porta da igreja, querendo participar do culto. É porque nós aplicamos para as pessoas que não são crentes: eis que eu estou à porta e bato. Deus está batendo na porta do teu coração. Mas, meu irmão, Jesus estava batendo era na porta da igreja. O culto estava rolando, tinha forma, tinha estrutura, só não tinha Jesus. Jesus não estava no culto. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente resgatar o sentido devocional na nossa relação com Deus. Eu não sou contra a teologia, viu, irmãos? Até mesmo porque até hoje eu estudo. Sou professor de teologia também há alguns anos, o pastor sabe disso. Não só de teologia, mas de história também. Minha formação, sou da Humanas em 3 áreas: filosofia, história e teologia. Eu sou professor. Mas hoje, quando o meu telefone toca e alguém diz assim: pastor Vitor, nós queremos que o senhor dê aqui teologia sistemática no seminário e tal. Meu irmão, eu vou orar. Não é que eu seja anti-intelectual. Não sou, irmãos. Não sou anti-intelectual. Estou fazendo mestrado em filosofia. Estou fazendo psicologia. E ainda caí na besteira de fazer especialização em história do Brasil. Estou quase morto, sem tempo para quase nada. E já tenho graduação em teologia, história, e não sou anti-intelectual. Mas é porque, depois de 15 anos dando aula, eu cansei dessa supervalorização só do dogma, desse deleite intelectual, desses esquemas que estão por trás desses manuais, que não passam de uma mera filosofia da religião. O que nós estamos precisando com urgência, irmãos, é resgatar o sentido devocional da Bíblia.
Nós estamos precisando voltar ao sentido usual e comum do texto. E agora, com essa exigência cada vez mais do MEC, que não aceita cursos de seminários livres, você tem que agregar na grade curricular uma série de disciplinas que tem mais a ver com os parâmetros da ciência. Então, não se estuda mais teologia, se estuda ciência da religião. Eu disse, meu irmão, nós vamos estudar teologia, mas é para encontrar a palavra viva, o verbo. Aleluia. Sabe, meu irmão, aquela manhã que você abria a palavra de Deus, ia ler, e de repente você já estava envolvido com a trama da narrativa. De repente aquilo já estava interiorizando em você princípios e valores, e você nesse exercício devocional, cujo método era profundamente pautado na inclinação mais singela do teu coração, à medida que você ia mergulhando, o reino ia crescendo dentro de você, você ia amadurecendo, se tornando mais dependente de Deus, compreendendo melhor o verbo, os mistérios do verbo. É essa devoção, é essa oração, é essa simplicidade na relação com Deus que estamos precisando resgatar urgentemente, em nome de Jesus. Eu sei, meu irmão, que dizer depois de ter estudado as institutas, assim diz Calvino. Eu sei, meu irmão, eu faço parte do grupo dos bartinianos. O meu orientador na faculdade é bartiniano. Assim diz Bart, depois de ler a carta aos Romanos. É extraordinário. Assim diz Kierkegaard, depois de ter lido o conceito de angústia. É legal, mas eu quero, meu irmão, subir à plataforma da igreja e me apropriar do seu púlpito para dizer: assim diz o Senhor, louvado seja o seu nome. Nós temos que ter uma palavra para a igreja. Embora falar do Eric Vai seja interessante, eu quero encerrar lendo com você o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, ele foi rejeitado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Está aqui, meu irmão. Pastor, eu quero o mistério do verbo. Quais são os sinais? Quais são as evidências? O que é que eu preciso ver? Meu irmão, o maior milagre é você renascer. Mas a todos quantos o acolheram, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o maior milagre. Nicodemos chegou para Jesus e disse: Jesus, realmente tu és o Filho de Deus, porque se não fosse, tu não faria esses sinais. Esses sinais são evidências. Jesus poderia ter feito uma discussão teologicamente baseada na exegese, poderia, mas Jesus diretamente olhou para Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, sendo mestre, não entendeu. Como eu vou nascer de novo? Como? Voltando para o ventre da minha mãe? Foi racionalizar a explicação. E Jesus disse: não, Nicodemos, é um milagre. Milagre não se explica racionalmente. O vento sopra onde quer. Ninguém controla o seu curso e nem a direção do seu eixo. Assim são todos aqueles que nasceram de novo. Então, meu irmão, esse é o maior milagre. É você ter se tornado nova criatura. É você ter o Espírito Santo de Deus em você.
É você sentir e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Este é o maior milagre. Sabe por que nós estamos sentindo dificuldades nessa relação pessoal com Deus? Por conta da sociedade que cada vez mais está sendo influenciada pela filosofia secular. E tem muitos irmãos e irmãs que confundem secularismo com materialismo. Deixa eu explicar para você em alguns segundos o que é ser secular. Ser secular é ter dificuldade em admitir que exista um Deus todo-poderoso que tem desejos e propósitos e vontades. Deus deseja se intrometer na tua vida porque Ele é Deus, amém? Ele é soberano. Deus deseja estar impregnado no teu cotidiano. Ele deseja ser o teu companheiro de 24 horas, o teu amigo de 24 horas. A relação com Deus não pode ser casual. Deus te ama, a relação tem que ser recíproca. Mas o que é o secularismo? Está sendo pregado na mídia, está na moda, está no programa. O secularismo está presente em diversos programas televisivos, nas mídias sociais, nos meios de comunicação de massa. O que é o secularismo? É a constante ideia de que é melhor viver excluindo Deus da vida prática. Ou seja, o que é o secularismo? É você mesmo sabendo que Deus existe, da porta para fora da igreja, você decide viver a sua vida como se Ele não existisse. Sabe o que é o secularismo? É você desenvolver uma relação impessoal com Deus. O verbo é uma pessoa, não é uma coisa. Não é uma energia do universo. Mas muitos tratam Jesus como uma energia, como uma coisa. Isso é paganismo. O paganismo é que diz que Deus é uma figuração do universo. Basta usar uma técnica a partir de um ritual para canalizar essas energias para o usufruto do ser humano, para o seu bem-estar. É por isso que muitas pessoas estão procurando a igreja, mas elas buscam mais uma experiência individualista, utilitária e terapêutica. E cada vez mais, irmãos, algumas igrejas estão fazendo do púlpito um balcão, a palavra uma oferta de bem de consumo, e os crentes consumidores de religião. Muitos querem ser tratados como clientes. Na hora que vai tomar decisões na vida, você é pai, você é mãe, você tem desafios, você vai tomar decisões. Baseado em que você toma as suas decisões? É naquilo que te interessa? É naquilo que te convém? Baseado em que você toma as suas decisões? Porque o Filho de Deus, o que foi transformado em Filho de Deus, crê no nome de Jesus. Aos que creem no seu nome. Então deixa eu dizer, Deus tem um nome. O nome de Deus revela o seu caráter. O nome de Deus revela os seus atributos. Deus não é um acessório que tem que ser utilizado. Deus não pode ser um meio para você atingir os seus interesses. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele disse, olha, digam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus tem um nome, Deus tem uma identidade, e nesse caso nós estamos falando do Verbo, do Filho de Deus. Mas você toma suas decisões baseado em quê? Nas suas intuições, nas suas emoções, naquilo que te convém, naquilo que te interessa. Onde é que está Deus na tua vida prática, meu irmão? Onde cabe Deus na tua vida diária e cotidiana? Tiago diz assim, cuidado, você que diz assim, amanhã eu vou viajar, vou negociar e vou ter muitos lucros. Vai ser muito legal.
Eu vou ter muito dinheiro. Eu vou criar planos e projetos. Eu sei que a feira vai ser boa. Tiago diz assim: cuidado. Antes vocês deveriam dizer o seguinte: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, vocês vão viajar, vão negociar e vão ter muitos lucros. Mas se Ele não quiser, meu irmão, se Ele não quiser, de que maneira nós estamos se relacionando com o Verbo? Ele tem um nome, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu vou encerrar dizendo que o Verbo se fez carne. Deus está tão interessado nos negócios humanos que Ele se vestiu como um de nós. Essa é a maior beleza do Evangelho. Não é que o homem, através do seu mérito, busca e conquista os favores de Deus. É o inverso. O homem se tornou tão incapaz de conquistar os favores de Deus, que Deus decidiu vir até ele. Deus veio até o ser humano. Ele encarnou, sofreu no corpo e na alma, ódio das pessoas, assalto de Satanás, foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus, e como foi cantado aqui essa noite, estamos aguardando a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero dizer, meu irmão, para mim orar por você, que nós vimos a sua glória. Sabe o que é glória? Não quero mais falar de grego nem de hebraico. Sabe o que é glória? É um termo muito utilizado por nós. Glória, a glória está aqui. Os louvores exaltam a glória de Deus. Mas o que é glória, meu irmão? Resumindo, sabe o que é glória? É a automanifestação que Deus faz de si mesmo. Quando eu digo, a glória de Deus está aqui, eu estou dizendo que o Verbo pessoalmente está aqui. Pessoalmente está aqui entre nós e em nós. A glória de Deus. Essa glória, essa relação com o Verbo, essa relação com Deus no nível da glória, havia sido interrompida com a intromissão do pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Jesus veio para salvar. Mas Ele não veio só para salvar. Ele veio para restaurar o culto a Deus. É por isso que você está aqui hoje em culto, em glória. Porque a relação com Deus foi viabilizada pelo Verbo que se fez carne e vimos a sua glória. Glória e verdade, cheio de glória, de graça e de verdade. Aleluia. Verdade, confie. Ele jamais vai te abandonar. Ainda que você passe por dificuldades, por incertezas, por momentos de vulnerabilidade e pense até em desistir. Quando você pensar em desistir, quando você chegar na situação limite, lembre que aquele que é verdadeiro jamais deixará você ir além dos seus limites, porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Se Ele prometeu, está prometido. Ele é imutável em suas promessas e Ele cumprirá tudo aquilo que Ele tem falado para essa comunidade, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé e eu quero orar por você. Eu posso fazer uma oração? Amém? Ó Deus, que a Tua glória se faça presente no nosso cotidiano, todos os dias, o dia todo, e que possamos resgatar o sentido mais singelo e simples da vida devocional, sem negligenciar a vida intelectual, mas que possamos desenvolver uma espiritualidade equilibrada, saudável e contagiante para a glória do Teu nome. Que possamos ter luz, que a nossa vida possa brilhar, como João Batista, que viveu, ó Deus, soberanamente até onde o Senhor quis.
mas ele foi o maior entre todos os homens. Mas aquele que crê e for pequeno, aleluia, glória a Deus, será dignificado por ti. Assim, ó Deus, muito obrigado por este momento, que possamos, ó Deus, aprender a lidar contigo todos os dias, porque o Senhor está profundamente interessado em nós. Assim, abençoa esta igreja, abençoa esta comunidade, cada irmão, cada irmã, abençoa o pastor, a sua família, e que, ó Deus, essa comunidade possa cumprir os teus propósitos, entender a tua vontade para a glória do teu nome. Assim eu te peço e te agradeço.